Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana aqui entramos no livro de Provérbios e Eclesiastes. Trazemos aqui para vocês o resumo do livro de Provérbios e Eclesiastes, os principais ensinamentos e as escrituras, e eu convido você a ficar aqui comigo até o final. E o tema dessa semana é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Estudaremos os seguintes tópicos. Faz atento à sabedoria o teu ouvido, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. A resposta branda desvia o furor. Temer ao Senhor significa amá-lo e confiar nele. Então, eu convido você a ficar comigo realmente aqui até o final. É bem interessante essas escrituras aqui que resumem bem esses dois livros. Então, convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário no final e deixe aí o seu like e ative o sininho aí para receber as notificações. Primeiro tópico, faz atento à sabedoria o teu ouvido. Uma pergunta, de que modo somos abençoados quando buscamos sabedoria proveniente de Deus? De que maneira que você é abençoado quando você busca essa sabedoria que vem de Deus? Então, essa é a primeira pergunta. E aí a figura ao lado já mostra onde nós podemos encontrar as respostas, não é verdade? Provérbios 1, 5 a 8 diz o seguinte: para o sábio ouvir e crescer em conhecimento, e o que tem discernimento adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Então, acima de tudo, vamos aprender em Provérbios a importância de nós adquirirmos conhecimento e sabedoria para as nossas vidas. Mas o primeiro princípio do conhecimento que nós precisamos ter é que nós devemos temer ao Senhor. Então, a primeira coisa. Porque o Senhor é o que dá a sabedoria, da sua boca é o que sai o conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na integridade. Então, se você quer ter um escudo de proteção contra os males do inimigo, sobre todas as coisas que são lançadas contra você, para te derrubar, você e sua família, para você caminhar nessa integridade aí, o que você precisa ter é esse escudo, que é a verdadeira sabedoria para os retos. No próximo versículo, no versículo 10 a 12, Provérbios 2 diz: quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te fazer escapar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então, aqui mostra as bênçãos que nós temos na nossa vida quando nós deixamos a sabedoria entrar no nosso coração. E ele fala também: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com entendimento. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam um orvalho. Então, mostra aqui que o Senhor, ele realmente, ele é um Deus de sabedoria, é um Deus que possui entendimento, conhecimento, e através desse conhecimento, entendimento e toda essa sua sabedoria, ele criou todas as coisas que foram criadas através desse conhecimento dele. E aí, no versículo 16 e 17 de Provérbios, capítulo 16, eu separei a escritura que diz o seguinte: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que ouro. Olha só, é melhor você adquirir sabedoria do que o ouro. E quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, nada é mais importante do que você adquirir sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é você aplicar o conhecimento que você tem na sua vida. Então, você adquire o conhecimento estudando as Escrituras. Quando você estuda as Escrituras, você aprende a vontade do Senhor na sua vida. E quando você coloca tudo isso em prática na sua vida, você é uma pessoa sábia. Então, o sábio é aquele que faz
é aquele que aplica o seu conhecimento. E ele fala que você ser sábio é mais importante, né? É melhor você adquirir a sabedoria do que ter ouro. Ou é melhor você ter a prudência do que a prata. A senda dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Próximo tópico, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqui são dois grandes ensinamentos. Primeiro, como eu disse logo no início, que o princípio do conhecimento é você temer ao Senhor. E os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que podem confiar nas suas próprias forças, desprezam qualquer instrução, né? A pessoa não é uma pessoa ensinável. Você quer ensinar a pessoa a falar, não, eu já sei. É a pessoa que acredita que sabe tudo. Então, esse que despreza a instrução, despreza a sabedoria, ele realmente não está fazendo a coisa certa, não tem sabedoria realmente. E no versículo 6 de capítulo 16, pela misericórdia e pela fidelidade se expia a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, você sabendo que Deus, ele é um Deus de misericórdia, como nós aprendemos no livro de Salmos. Deus é um Deus de misericórdia, ele perdoa as nossas falhas, nossos erros, todos nós vamos cometer e vamos nos arrepender. Só que Deus, ele também, ele é um Deus de justiça. Nós precisamos fazer a nossa parte para Deus poder fazer a parte dele. Então, uma das coisas que a gente precisa saber é que nós precisamos temer ao Senhor. Isso significa que quando você não guarda os seus mandamentos, você não está cumprindo com a vontade de Deus, você está podendo criar problemas na sua vida. Então, é sábio o homem que teme ao Senhor. É igual aquele filho, quando vai fazer alguma coisa errada ou fez alguma coisa errada, ele sabe que quando ele vai chegar na casa dele, vai tomar uma bronca, o pai vai deixar de castigo, ou vai ouvir um sermão, então alguma coisa vai acontecer. Então, por quê? Porque o filho teme o pai, né? Então, assim, a gente precisa ser com relação ao Senhor. E de tudo que tens ouvido, o fim da coisa é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, um resumo aqui bem claro desse tópico é que nós precisamos temer a Deus. Isso está em Eclesiastes 12, versículo 13. Versículo 13, exato. E o que diz exatamente aqui em Provérbios, né? De o temor do Senhor, os homens se desviam do mal. E em Eclesiastes a gente vê a mesma coisa. Então, assim, resumindo bem, o que a gente precisa aprender é que nós precisamos temer a Deus. O próximo tópico é, confia no Senhor de todo o teu coração. Vamos lá. Provérbios 3, 5 a 7 diz o seguinte, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, muitas vezes, as coisas não acontecem da maneira com que nós queremos, né? Como diz a Escritura, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Jesus Cristo já diz isso. Então, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, porque mesmo sabendo que as coisas não acontecem da maneira com que nós queremos, ao confiar no Senhor, você vai sentir paz e tranquilidade. E aí você vai começar a reconhecer a mão do Senhor na sua vida em todos os seus caminhos que você andar, mesmo quando aconteçam coisas que não lhe agradam. Mas se você confiar no Senhor e reconhecer a mão dele na sua vida, você vai sentir paz e tranquilidade. O próximo tópico é a resposta branda desvia o furor. Então, muitas vezes nós sentimos uma das 4 emoções principais, né, que nós temos, medo, raiva, alegria e tristeza. Medo, raiva, alegria e tristeza. Muitas vezes nós sentimos essa emoção da raiva, ela vem a toda força, né? Muitas vezes vem com toda a força e a gente quer descontar essa raiva nas pessoas. E isso é um erro que nós cometemos. E o que nós devemos fazer é, a resposta branda desvia o furor. Versículo
1 a 2, capítulo 15 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Em capítulo 8 de João, fala um pouco mais sobre isso, né? A resposta branda desvia o furor. Jesus Cristo, ele passou por algumas situações que ele precisou dar uma resposta branda e ser exemplo nisso. E no capítulo 8 de João, a gente aprende um pouco sobre isso. Fala assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, olha só, Jesus sendo confrontado aqui, neste momento, sobre a mulher que estava adulterando, que foi pega em adultério. E olha só, e como insistissem em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Porém, ouvindo eles isso, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, olha só como foi sábio Jesus Cristo, né? A importância de você ter a sabedoria nesses momentos, de você poder aplicar o seu conhecimento sendo sábio naqueles momentos que você é confrontado. Muitas vezes você está numa discussão, seja com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seu filho, ou com aquele colega de classe, ou no trabalho, ou seja no trânsito. Nós aprendemos que a resposta branda alivia o furor. E esse aqui é um exemplo, né? Jesus Cristo, ele fez uma pergunta, que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Então, uma das dicas que a gente aprende é que nós podemos aplicar esse exemplo de Jesus Cristo também, fazendo perguntas, ao invés de entrar em discussões. Temer ao Senhor significa amá-lo e confiar nele. Então, como eu disse no início, né, a gente sabe que o primeiro princípio do conhecimento é você temer ao Senhor. Então, muitas vezes você pode estar pensando que, nossa, eu tenho que temer ao Senhor, será que isso é bom? Temer ao Senhor, ter medo dele? Mas só que temer ao Senhor significa exatamente o contrário, não é ter medo de Jesus Cristo, mas significa amar Jesus Cristo e confiar nele. Isso é temer ao Senhor. O elder David Abedner, ele explicou: assim, o temor do Senhor advém da compreensão correta da natureza e missão divinas do Senhor Jesus Cristo, do desejo de submeter nossa vontade a dele e da compreensão de que todo homem e toda mulher prestarão contas de seus pecados no dia do julgamento. Temer ao Senhor significa amá-lo e confiar nele. Quando tememos a Deus mais completamente, nós o amamos mais perfeitamente. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Prometo que a luz resplandecente do temor do Senhor dissipará as trevas dos temores ao confiarmos no Salvador, edificarmos nele como nosso alicerce e prosseguirmos em seu caminho de convênios com compromisso consagrado. Muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham aprendido a essência do livro de Eclesiastes e do livro de Provérbios, espero ter ajudado. Eu convido você a estar aqui conosco na semana que vem, nós vamos entrar no livro de Isaías, vamos aprender que Deus é a minha salvação e nós vamos estudar os seguintes tópicos. As palavras de Isaías serão todas cumpridas
cessai de fazer o mal, Deus fará uma grande obra nos últimos dias. Isaías profetizou sobre Jesus Cristo, há mais de uma maneira pela qual as profecias de Isaías podem ser cumpridas. Então, Isaías é um livro muito interessante, nós vamos resumir aqui, trazer também a essência desse livro para a próxima aula. Eu convido você a estar aqui comigo. Muito obrigado a todos, compartilhe essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, o seu like, e eu te espero na semana que vem. Muito obrigado, um forte abraço.